O médium João de Deus está preso desde ontem no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Ontem à noite ele foi ouvido pela polícia. No depoimento a que a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, teve acesso, João de Deus negou o abuso de mulheres e deu informações vagas sobre o patrimônio dele. Vamos ver os principais trechos. Nas 4h15 em que João de Deus passou na Delegacia de Investigações Criminais de Goiás, 3 foram para prestar depoimento. O documento tem 6 páginas. João de Deus afirma que ganha R$60 mil por mês, renda que vem de um laboratório farmacêutico que funciona na casa Dom Inácio de Loyola e também das 7 fazendas que possui no estado de Goiás. O médium não soube precisar a quantidade de veículos e nem de casas que possui, porque diz que algumas já foram doadas aos filhos. Ele também foi perguntado sobre a movimentação de R$35 milhões na conta bancária. João de Deus respondeu que desconhece a movimentação, pois apenas pagou alguns funcionários com cheques nominais. E disse, não tem esse negócio de milhões. Nega ainda ter feito qualquer outra movimentação do valor mencionado. Depois de questionado sobre o patrimônio que tem, João de Deus respondeu sobre os atendimentos na casa Dom Inácio em Abadiânia. Informou ter sim uma sala de atendimento individualizado. Disse que ela tem uma porta transparente, com um sofá, um local para a refeição e também um banheiro. João de Deus disse que ele não tranca a porta da sala, mas que muitas vezes a pessoa atendida tranca. Ele alegou que o cômodo tem 2 janelas e outras pessoas conseguem ver o interior da sala. Os policiais perguntaram qual o critério que ele usa para escolher quem passará pelo atendimento individualizado. O médium disse que são os próprios frequentadores que solicitam o atendimento individualizado. Ele negou que tenha chamado qualquer pessoa para esse atendimento. Os investigadores perguntaram para João de Deus sobre uma denúncia de abuso sexual que é considerada a mais recente e teria ocorrido em outubro deste ano. Em depoimento, uma vítima disse que foi à casa em Abadiânia com o namorado. Ela falou que João de Deus ofereceu atendimento individualizado. Ele apagou a luz da sala e colocou a mão nas partes íntimas dela. Depois, a vítima percebeu que o médium estava com o pênis de fora. Após o atendimento, ele teria oferecido a ela um quadro. João de Deus confirmou que ofereceu alguns quadros após o atendimento, mas negou que tenha abusado sexualmente da vítima. Disse que a vítima tem nível superior, sabe o que está alegando e deve provar o que está dizendo. João de Deus disse ainda que o namorado da vítima, que a acompanhou, é considerado uma ótima pessoa, mas apresenta algum problema de ordem mental. João de Deus negou que tenha cometido abuso sexual de crianças e adolescentes na casa Dom Inácio após as cirurgias espirituais. João de Deus disse que antes de as denúncias virem à tona no programa Conversa com Bial, ele recebeu uma ligação telefônica. Um homem dizia que tinha 50 pessoas para acabar com a vida dele, que se o médium colocasse 100, ele colocaria 200. João de Deus disse que foi ameaçado. Eu vou acabar com você. O interrogatório ele se comportou de maneira tranquila, na companhia dos 3 advogados. Ele se diz inocente, ele reagiu pedindo para a autoridade policial provas, demonstração de provas, principalmente da vítima, se a vítima está acusando, então tem que estabelecer prova. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Renata Costa, que está na delegacia que investiga o caso e tem mais detalhes. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Doni. Além do mandado de prisão, foram expedidos também 20 mandados de busca e apreensão. 2 desses mandados já foram cumpridos e o próximo passo agora da Polícia Civil é cumprir os demais mandados. Agora à tarde tem uma reunião com toda a força-tarefa criada aqui pelo Ministério Público de Goiás e também pela Polícia Civil para analisar essas denúncias e verificar se existe alguma denúncia repetida. No Ministério Público de São Paulo já foram agendados os depoimentos de 14 vítimas e as promotoras investigam funcionários de uma forma geral, que segundo as denúncias também sabiam desses abusos. E você vai acompanhar agora o momento em que João de Deus se entregou à Polícia Civil do Estado de Goiás numa estrada de chão no município de Abadiânia, na reportagem de Fábio Castro. O médium se entregou por volta das 4h da tarde desse domingo numa estrada de terra em Abadiânia, 2 dias depois da Justiça decretar a prisão dele. O momento foi registrado pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O que o senhor está
Hoje se entregando à polícia, por que você não se entregou antes? Como é que foi esse processo? Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar, porque eu fiquei sabendo pelo meu advogado que está aqui presente, o doutor Toron. 1h30 depois, a polícia chegou à Delegacia de Investigações Criminais, em Goiânia, com o João de Deus. Às 10 da noite, o médium deixou o complexo de delegacias e foi levado para o IML, onde fez exame de corpo de delito. Ele dormiu em uma cela de 16 metros quadrados com outros 3 presos, que são advogados. A cela, que costuma ser destinada a políticos, tem camas individuais, uma pia, um chuveiro e um vaso sanitário. Ela não tem grades, é isolada por paredes e uma porta. João de Deus terá direito a banho de sol e durante 30 dias só poderá receber visitas de seus advogados. A polícia disse que João de Deus ainda será ouvido pelo menos outras 2 vezes nesta semana para falar sobre os 15 casos que já foram registrados na delegacia. A defesa pretende que o médium passe a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Por isso, vai entrar com um pedido de habeas corpus. Fatos de 30, 35, 20 anos, 10 anos atrás, serem revelados apenas agora. Em segundo lugar, o relato de testemunhas que, embora violentadas, voltaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes e outras tantas vezes. É preciso que, em primeiro lugar, nós conheçamos esses depoimentos para poder fazer com calma, com respeito, a crítica a estes. A movimentação de 35 milhões de reais na conta de João de Deus foi identificada pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, vinculado ao Ministério da Fazenda. A defesa de João de Deus afirma que o dinheiro não foi sacado, apenas transferido de uma aplicação para a conta bancária. João de Deus está sendo investigado por estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O médium atende há mais de 4 décadas em Abadiânia, cidade de 19 mil habitantes que ficou dividida com as denúncias de abuso sexual. O repórter Marcelo Canelas mostrou no Fantástico que essa divisão se reflete até na família de João de Deus. Gira em torno da casa do Inácio aproximadamente de 1.000 a 1.300 empregos diretos e indiretos. Alguns estrangeiros que frequentam a Abadiânia estão irritados com as denúncias. Seu Manuel, vizinho de cerca da fazenda de João de Deus, não gosta nem um pouco do médium. Ele é que manda aí, entendeu? É igual o Saddam Hussein. Wilson saiu do interior de São Paulo há 24 anos para se tratar de esclerose múltipla com João de Deus. Ele deixou de procurar o médium por discordar dos métodos dele e diz que sempre ouviu rumores de assédio. Ele era uma pessoa assim que era muito assediado também. Não era só ele que dava em cima das mulheres. As mulheres também davam muito em cima dele, sim. Mas havia essa percepção na cidade de que ele era um assediador? Sim. Muitos dos seguidores do médium fizeram questão de ir à Abadiânia essa semana. Eu não acredito que ele tenha errado. O Fantástico ouviu 5 dos 10 filhos de João de Deus. João Augusto esteve com ele depois que a prisão foi decretada. O que ele disse a você? Que não fez nada, que ele é inocente. Cíntia, Carla e Edmeire confiam cegamente no pai. Uma pessoa que faz tanto bem, de repente vira um monstro dessa forma. Eu não acredito. Mas Dalva, a filha mais velha, está processando João de Deus. Ela afirma que foi sexualmente abusada pelo pai dos 10 aos 14 anos. E depois, de novo, várias vezes, já adulta, quando os filhos dela eram pequenos. Tudo acontecia, segundo Dalva, no apartamento que ela ganhou de João de Deus. E falou assim, só que para você ter estudo e seus filhos, você vai ter que ser minha mulher. E me levou para um outro quarto. Ficou comigo. Manteve relação sexual comigo. E falou, seus filhos de hoje em diante vai ter tudo, ninguém nunca mais toma seus filhos de você. O advogado de João de Deus nega a acusação. Eu posso te afirmar categoricamente que nada disso existiu. Isso é tudo fruto da imaginação, de ganância, de diversos outros fatores alheios a esse fato em si. Em 2008, uma jovem de Belo Horizonte foi à justiça contra João de Deus.
Ela contou à repórter Juliana Girardi que sofreu abuso sexual quando tinha 16 anos, na presença do pai. Fui até a Abadiana porque eu tinha na época síndrome do pânico. Eu fui com fé, eu e minha família. E ele falou que o meu caso era grave, que eu estava quase morrendo, que ele precisava me atender na sala dele, que ele ia me curar. Quando ele abriu a porta, ele falou assim: o senhor vai entrar com ela? Meu pai falou: vou entrar. Ele falou assim: ó, pai, vira de costa, faça as suas orações. Pai, não abre os olhos. Estava confiando e fazendo as minhas orações. Falou comigo que eu ia ser curada, que era para eu rezar. Eu fiz isso. E ele começou a passar a mão em mim. Passou no meu peito, na minha vagina, no meu bumbum. E eu tava confusa, sabe? Eu não tava entendendo, eu chorava muito. E ele falou assim: calma, isso faz parte do tratamento. Isso faz parte da cura. Seu pai estava a quantos metros de distância? Pouco perto. Tá perto, muito perto. Do meu lado, eu não pude fazer nada. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu coloquei fogo no meu vestido, na calcinha que eu estava vestida, que foi a hora que minha mãe veio me perguntar por que eu tinha feito aquilo. Contei para ela tudo o que aconteceu, minha mãe ficou arrasada, contou pro meu pai. Aí eu entrei em desespero. Minha filha do meu lado, eu não pude salvar ela. O caso de Camila caiu nas mãos de uma juíza de Abadiânia. Só em 2013 saiu a decisão. João de Deus foi absolvido da acusação e o processo foi arquivado. Na época, a juíza do caso, Rosângela Rodrigues dos Santos, disse que o pai de Camila estava ali para ampará-la e que ela poderia ter reagido. Por isso, absolveu o médium do crime de violação sexual mediante fraude. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos não quer falar sobre o caso de Camila. A defesa de João de Deus tem negado enfaticamente as acusações e diz que o cliente é inocente.